Explicando sobre o desejo. Que quando fala você tem aquilo que você é, mas não aquilo que você deseja, porque você atrai aquilo que você é e não o que deseja. Mas Neville, ele ensina um pouco diferente sobre essa questão, sobre o desejo. Porque ele diz que quando você tem um desejo, esse desejo já existe. Não é que vai existir, que o desejo já existe. E então, nesse sentido, ele quer dizer, não é que você atrai o desejo, mas o desejo já está com você, porque se ele apareceu no seu coração, porque significa que ele já existe e é apenas um sinal, uma comunicação com você. E você, ele diz, Neville, tem que ter uma postura arrogante de que você já tem aquilo que você deseja ter. Você tem que dizer, eu já tenho. E então você se sente relaxado quando imagina seu desejo realizado. E isso é tudo que você precisa fazer. E quando uma pessoa ela entende que desejar, somente desejar, é contrário à vontade divina, porque ela já ouviu muito falar nas igrejas, nos templos religiosos, diz que você tem que agradar ao Senhor teu Deus e esquecer dos seus desejos, pois você é barro e Ele é que manda. Ele sabe o que é melhor para você. Ou seja, os seus desejos podem estar equivocados, o seu desejo você pode arrepender depois. Então ele, superior a você, sabe. E aí quando se depara com Neville dizendo que você tem que imaginar que o seu desejo já está realizado, parece que é algo contrário àquilo que a pessoa já aprendeu nas suas crenças, porque ela já veio de um lugar onde ela acha que ela não é ninguém e que ela que tem que ter a misericórdia, a bondade de Deus para que ela possa ser alcançada os seus pedidos, pois se ela está fazendo várias preces para receber aquilo que ela deseja, e ela só vai entender que só vai receber se for da vontade do divino. Então, como fazer no caso que Neville ensina totalmente diferente sobre isso, sobre olhar para si mesmo e descobrir que você pode realizar aquilo que você tanto deseja através de seu pensamento, sua imaginação com seu desejo realizado. E a pessoa entra às vezes até em choque, porque ela aprendeu diferente. Porque antes ela aprendeu a não ficar pedindo nada, a não desejando nada, mas fazer a vontade do divino. Mas que na verdade, o que é a vontade do divino? A vontade do divino é que você seja abundante, porque você é um com ele. E se você é um com ele, o que você deseja para si, você está desejando para todos, porque todos somos um. Então, você deseja, e não significa que você é egoísta, mas tem que colocar na mente que o seu desejo, ele não pode passar por cima de ninguém, porque todos merecem ser felizes. Neville explica sobre uma vaga que a pessoa desejou muito aquela vaga e ela deseja recuperá-la, mas essa vaga é dada para outra pessoa, mas ela pode ser promovida para um cargo mais alto ou pode se casar com um cara tão rico que resolve largar esse emprego, ou então ela muda de trabalho. O que pode acontecer porque
há pedaços de bolo para todo mundo. A fatia de bolo nunca acaba. Todos podem receber a fatia de bolo. Quem sabe, na verdade, essa pessoa que perdeu aquela vaga de emprego, ela só está querendo segurança e acha que segurança é só no trabalho. Mas você pode ter segurança de outra maneira. Há lugar para todos. Então, ninguém perde nada. Cada um no seu lugar. De repente você chega no ponto de ônibus e ele não para, ele passa correndo. Aí você diz, nossa, perdi, agora eu vou chegar atrasado no serviço. Mas aí você lembra que tem uma coisa para fazer que você esqueceu de pegar, por exemplo, um documento. Aí você corre para sua casa e pega aquele documento que você tem que levar. E você encontra a torneira aberta, por exemplo, do banheiro. Aí você entendeu que você precisava voltar para fechar aquela torneira. Você já prestou atenção nisso? Por isso que eu digo, ninguém perde nada. É um livramento. Você tem que entender o sinal. Porque se você já desejou, alguma coisa vai vir de uma forma que você nem está pensando como vem.
a gente já tem poder, só que muitas vezes não sabe usar esse poder, porque está acostumado com a velha vida, com as velhas crenças, e aquilo vai repetindo ao longo da vida, desde que o dia que você nasceu. George Spencer diz assim: quanto mais em transe, menos propenso a pensamentos do jeito antigo. E enquanto isso, a sua mente se conectará com a imagem de seu novo futuro, em vez de reprisar os pensamentos do passado. Aqui está uma dica muito brilhante, porque se você está só pensando naquilo que aconteceu, só reprisando o passado, porque o que é os seus pensamentos? Preste atenção. A todo momento, seus pensamentos são coisas que já está há muito tempo na sua cabeça. Não existe muito novo pensamento, sempre é os mesmos pensamentos. Se você prestar atenção, você olhar durante a semana, anote no papel, você vai pensar as mesmas coisas. Começa a contar de domingo a domingo, para você ver. Seus pensamentos se repetem e muitas das vezes é pensamentos do passado. Vai repetindo, por isso que a vida é a mesma coisa. O ciclo de vida não muda, é aquilo sempre acontecendo a mesma coisa, porque é os mesmos pensamentos. Pensamento de ansiedade, pensamento de raiva, pensamento de preocupação, pensamento de derrota, pensamento de que tudo começa a dar bem, depois para. Aquelas coisas que, se você reparar, sempre é os mesmos pensamentos. E você tem consciência que você precisa pensar diferente, que você precisa mudar o modo de pensar, o modo de sentir para criar nova realidade, porque essa realidade está só repetindo. Você está cansado de saber disso. Então ele dá uma dica muito preciosa, que ele fala: quanto mais em transe, menos propenso a pensamentos do jeito antigo. Então, se você entrar em transe, é o quê? Se você tirar um tempo para você meditar, você entra em transe. Você começa a meditar, você entra em transe. E aí, naquele momento que você está meditando, todo aquele velho pensamento, ele sai de cena, entra um novo pensamento. Aí você acaba conectando com a imagem do seu novo futuro. Então você tem que fazer isso, porque todos os dias, pode reparar, acaba pensando do mesmo jeito. Você levanta do mesmo lado da cama, né? Você tem pega aquele mesmo caminho, sabe? Você não muda o caminho. Ah, vou por esse caminho aqui. Já começa o mesmo caminho para ir para o trabalho, não muda de rua, atravessa no mesmo lugar, fica tudo rotina. Preste atenção, sua vida é só uma reprise. Tudo que já aconteceu ontem está repetindo hoje. E é tudo no automático. Quando você percebe, você está fazendo tudo no automático, né? Então, você vai agindo assim no automático. Por isso que você precisa fazer treino com a sua mente. Para você mudar isso aí. Sair dessa coisa que está repetindo. Aí você tira esse tempo para meditar. Entra em transe. Porque você sai dos seus pensamentos antigos, sai das suas emoções antigas. E você vai acabando conectando com o seu futuro, com a imagem que você quer. Por isso que a Ineve sempre dizia: imagine você fazendo aquilo que você quer fazer. Imagine já está fazendo. Ele não imaginou e ele não chegou até lá e por isso ele conseguiu vencer. E depois ele se tornou uma pessoa que estava ensinando as outras pessoas a chegar no mesmo nível dele. E é assim que eu estou tentando fazer nesses vídeos.
porque eu mudei a forma de pensar, mudei a forma de agir. Então, estou aqui orientando a você que quer também viver uma nova realidade. Faz isso, tire um tempo para meditar, vai treinando a sua mente. Você vai conectando com aquilo que você quer à medida que você está meditando, está entrando em transe. Eu costumava fazer muito isso, sem saber que eu estava treinando a mente. Às vezes eu entrava no ônibus lotado, né? Às vezes tinha um lugarzinho para sentar. E eu, às vezes, estava com pressa de chegar ao determinado lugar que eu ia, ou para o trabalho. E aí parece que o ônibus não andava, aquele trânsito bagunçado. E eu ficava muito nervosa, porque eu tinha muita ansiedade para chegar no destino final. Aí o que eu fazia? Eu fechava meus olhos e começava a pensar umas coisas que eu queria pensar naquele momento. Eu imaginava em outro lugar. Eu gostava muito de pensar, eu estava andando de avião. Eu pensava dentro do avião, passando nas nuvens, indo para o país que eu queria. Eu gostava de fazer isso. Aí quando eu vi, eu tinha já estava na hora de eu descer, de dar o sinal e descer. Porque eu saía de mim naquele momento. Você também faz isso para você mudar a sua realidade. Como você sabe, a sua realidade muda a partir de você, do modo que você está pensando, que você está sentindo. A realidade não muda do lado de fora. Ela muda do lado de dentro primeiro, para depois mudar do lado de fora. Não é assim? Você já sabe. E aí tem que treinar. Treinar para chegar até onde você quer. Eu oriento você a sair do automático. Vai treinando. Por exemplo, também, no dentista eu fazia muito isso. Como eu sempre tinha medo de dentista, quando eu sentava na cadeira do dentista, até hoje é assim. Eu imagino aonde eu quero estar. E ali passa rapidinho o tratamento. E eu não sinto nada ansiosa nem nada. Não, esse pedaço aqui não. Eu digo uma coisa para você. É um conselho que eu te dou. Diz que conselho a gente não dá. Mas eu te dou um. Se você quiser pegar, você pega para você. A vida da gente passa muito rápido para você aborrecer com poucas coisas, sabe? Aborrecer porque o copo quebrou, aborrecer porque saiu atrasada. E aí você vai só aumentando seu estresse, seu cortisol. Para quê? Leve a vida leve. Treine a sua mente. Chegue até onde você quer com leveza. Joe Dispenza disse que quanto mais em transe, menos propenso a pensamentos antigos, e enquanto isso a sua mente se conectará à imagem do seu novo futuro, em vez de reprisar o seu passado. Porque a nossa vida é assim. A gente sabe que tem poder, que tudo pode ser mudado pela nossa mente, que podemos mudar de vida através do nosso interior, mas as coisas acontecem tudo no automático, muito no automático, sabe? E que isso faz com que você acabe repetindo a mesma coisa, os mesmos pensamentos. Se você pôr no papel, prestar atenção, você vai ver que tudo que você tá fazendo, que você fez ontem, que pensou ontem, está pensando hoje. Se você fazer um resumo de segunda a segunda, daqui que você pensou na segunda-feira atrás, para segunda-feira de agora, você vai ver que muita coisa rodou no automático. Levantou da cama do mesmo lado, passou pelo mesmo caminho que vai trabalhar e fica tudo no automático, fica tudo repetindo. É os mesmos pensamentos e os mesmos pensamentos produzem a mesma vida. Então, como a gente tem aquela mania de repetir no automático, Joe Dispenza ensina e orienta a pessoa a fazer meditação.
E ele ensina a meditação. E uma parte que ele fala é sobre isso. Quanto mais em transe, você fica menos propenso a pensamentos do jeito antigo. Porque você entra em transe, você se conecta com a imagem do seu futuro. Por isso que você tem que parar um tempo, não ficar só no automático. Tira um tempo, uns 10, 5 minutos. Entra em transe e vai imaginar aquilo que você quer para a sua vida, como já está vivendo aquela cena. Quando você entra em transe, como ele diz, você se conecta com a imagem do futuro. Você sai do pensamento antigo. Por isso nós temos que treinar isso, porque a gente se pega repetindo a mesma coisa. Você já viu pessoas dizer, minha mãe, ela me batia muito, ou meu pai me batia muito, e eu disse que eu não ia fazer isso quando eu tivesse filho. E eu acabo repetindo o mesmo comportamento do meu pai e da minha mãe. Aquilo que eu não queria para a vida do meu filho, acaba eu fazendo a mesma coisa que meu pai e minha mãe fez, porque fica tudo gravado e acaba você se pegando fazendo coisas que você não quer fazer mais, porque aquilo traz muita derrota para você, muito fracasso, mas você se pega fazendo a mesma coisa, ou você se pega pensando do mesmo jeito. Então, por isso você treina em meditar, para você entrar também no transe, aí que você sai da sua vida atual para entrar na sua vida futura. Eu costumava fazer isso, sabe? Na época, sem saber que era transe. Entrava no ônibus e custava chegar para o meu serviço e demorava demais. Trânsito muito lotado. Eu sempre chegava cedo para poder não chegar atrasado no serviço. Então eu já pegava o ônibus cedo mesmo assim. O ônibus não caminhava porque o trânsito estava parado. Aí eu começava a sair dali, daquele momento. Eu assentada, eu começava a pensar aonde eu queria estar naquele momento. Se era numa praia, se era saindo com os amigos, se era dentro de viajando em avião. Sempre gostei de avião e de trem de ferro também, imaginando eu passeando de trem, fazendo brincadeiras. Eu levava meu pensamento para outro lugar, eu entrava ali em transe, saía de mim ali naquele momento. E aí, quando eu percebia, já estava na hora de eu descer. E se eu ficava ali naquele momento, eu até perdia o lugar que eu tinha que descer. Aí, então, parece que o tempo voava quando eu saía de mim ali. Saía daquela realidade, daquele trânsito ruim. E aí o tempo passava rápido e já estava na hora de descer. E depois que eu vim conhecer sobre tudo, física quântica, lei da atração, sobre a neurociência, sobre tudo que eu vinha conhecer depois, eu vi que eu já praticava isso. Era muito fácil de eu fazer isso. Eu gostava de sair um pouco fora de mim. E isso é desde criança. Eu fazia muito isso. E então isso faz bem para que você saia daquilo que está te contaminando, sabe? Porque sua energia, ela fica onde você coloca o foco. Ela aumenta aquela energia. Se você está no foco da dor, aumenta a dor. Se está no foco da tristeza, aumenta a tristeza. Se está no foco da escassez, aumenta a escassez. Então, por isso, George Dispenza fala, medite, sai de você neste momento e penetra em outro lugar. Como é que você penetra? É saindo de si e indo para o lugar que você quer pela imaginação, como Neville sempre ensinou. E eu digo para você, toda vez que você ficar aborrecido por qualquer coisa, às vezes um café que derramou, uma coisa tão assim boba, mas você acaba explodindo, porque no fundo tem algo por trás daquilo, que simplesmente aquele copo de café derramado foi assim a gota d'água para você explodir. Talvez não é, você nem se ficou irritado pelo café que derramou,
mas algo lá atrás que te fez lembrar do aborrecimento e você se aborreceu com aquele café derramado. Então você precisa treinar. A vida da gente tem que ser mais leve, sabe? Toda vez que você se pegar aborrecido, irritado, ansioso, qualquer outra coisa que uma emoção muito inferior que te deixa para baixo, que coloca sua vibração lá para baixo e você acaba estragando o seu dia. Um conselho que eu te dou, se é bom que nem conselho é bom dar, mas o conselho que eu te dou, relaxe, medite, sai de si, vai nem que seja por um segundo, imagina onde você quer estar naquele momento. Treine isso, porque não fica aí aumentando cortisol à toa, não fica aí adoecendo à toa por pouca coisa. A vida é breve, tenta viver o máximo que você possa viver com qualidade, com mais leveza. Não fica aí brigando porque a pessoa te fechou no trânsito. Deixa pra lá. Siga sua vida em paz. Nada pode te atormentar. Você que estraga seu dia, não é as pessoas que estragam. É o modo como que você percebe tudo. Então, o conselho que eu te dou. Não leve tudo muito a sério. Põe um pouco de humor, ri das coisas, sabe? Mesmo que as coisas às vezes não é tão engraçada. Acaba rindo. E faz isso. Medite. Para que você saia desse pensamento que está sempre repetindo. Porque se ele continuar repetindo, vai só isso que vai acontecer na sua vida. Não muda nada. Então você sabe o que muda é o que muda no interior, para depois ele materializar no exterior. Então, entre em transe, como o Joe Dispenza diz. Aí você fica menos propenso ao pensamento antigo e você se conecta com a imagem do seu novo futuro. Afinal, você é parte da criação, você também é parte do Criador. E você nasceu para dar certo, não para ficar perdendo tempo, sabe, com coisas que não vão te levar a nada. Só vai te estressar, só vai te aborrecer. Para quê? A vida é muito curta. E aproveite. Abrace aquela pessoa que tem muito tempo que você não consegue abraçar porque você ficou brigando com ela por pouca coisa. Dê um abraço lá naquela pessoa. Mande uma mensagem linda para aquela pessoa. Pode ser que você não vai ver mais aquela pessoa. Então, conserte enquanto é dia. Porque o dia de amanhã, você não sabe se vai ver essa pessoa mais na sua vida. E esse é o conselho que eu te dou. É isso que eu vivo para a minha vida. E quero que você também viva em paz, que é a melhor coisa que tem no mundo. Não é só riqueza e saúde, não. É também a paz. E a paz nasce do seu interior. A gente só é feliz de fato. Não é somente quando tem abundância financeira, saúde e bom relacionamento. A vida é bela quando você também vive em paz, vive leve. E você que pode trazer essa leveza para você todos os dias com sua imaginação e para se manifestar na sua realidade.